Olha, no programa de hoje, nós vamos receber o pastor Regis, né? Regis Silva. Ele já fez programa aqui na Cena TV e hoje vem como nosso convidado todo especial. E a gente tem 3 temas hoje para ser levantado, 2 temas para ser levantado aqui no nosso programa. O primeiro é com relação à produtora Portas do Fundo, né? Que é lá do Rio de Janeiro e que é a sexta colocada, né? Em comédias, em produtora de comédias, tá certo? Quer dizer que já tem aí um espaço garantido na mídia e não precisava, se for o caso, usa aqui os dois, viu, Tiago? Não tem problema nenhum, não. Não precisaria, né, de usar certos filmes ou certas produções para que obtesse sucesso, mais sucesso do que já tem. Isso aí não seria necessário, porque é uma produtora que já tem um nome, né, já é consagrada dentro da mídia e não precisaria fazer tanta baixaria para que pudesse alcançar seus objetivos. Eu admiro, sabe, pastor, quando uma pessoa luta pelo seu direito, consegue aquele direito e sabe usá-lo, né? E sabe usá-lo. Nós temos aí pessoas que lutaram pelos direitos, conseguiram, foi uma luta muito grande para conseguir esse direito e não souberam usar. É o caso do pessoal da Parada Gay, lá em São Paulo. Colocaram um camarada lá nu, pregado numa cruz, simbolizando Jesus Cristo. É uma afronta, né, ao povo brasileiro, ao país, que é um país religioso, né? A maior parte da população brasileira é religiosa, seja evangélico, seja católico, seja de outras religiões, mas é um país totalmente religioso. E ali já foi uma afronta, né? Que se o Brasil fosse um país sério, aquela parada gay tinha morrido ali naquele dia. Não tinha passado daquele dia, não vingava mais, né? Mas infelizmente o país não é um país sério. Nosso país não é um país sério, não tem condição, tá? E agora veio a produtora Porta dos Fundos e simulou, fez um vídeo lá, colocando Jesus como um homossexual. Quer dizer, eles não tiveram nem a capacidade de dizer que Jesus era homem e teria tido um caso com a mulher. Fizeram pior do que isso, né? Além de usar o nome de Jesus, ainda simularam que ele chegou lá depois dos 40 dias lá, que ele passou em jejum, né? Com o namorado. Como é que a igreja evangélica, como é que os evangélicos receberam esse vídeo? Bom dia, pastor Regis. Bom dia. Eu quero aqui, em primeiro lugar, externar minha gratidão por o espaço que nos foi confiado, pela oportunidade de expressarmos a nossa revolta relacionada a este assunto. Quero desde já desejar a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão assistindo aí a Cena TV e todos que estão nos ouvindo pela 87,9 aqui de Macaíba, Rio Grande do Norte. Para nós, não só evangélicos, deixando bem claro que isso não aborda um assunto particularmente aos evangélicos, mas principalmente a família brasileira. A família brasileira. Pois a base de toda família brasileira, ou se não dizer mundial, é Cristo. Sem Jesus, as famílias não existiriam. Sabemos que todos os seres humanos, répteis, animais, todos os peixes foram criados pelo nosso Senhor. E então, um assunto desse, ele não aflige não somente a população evangélica, que hoje no nosso Brasil são mais de 40%
e de cristãos, que envolve não só os evangélicos, mas também os católicos, nossos irmãos, todos que têm uma base familiar, que têm a sua conscientização própria, sabe que isto é um ato de profaneidade, é um ato profano que a produtora Porta dos Fundos, ela projetou e executou. Um ato de profanidade, um ato totalmente profano, que foge totalmente dos padrões social, espirituais e bíblico. Pois nós sabemos, lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, primeiro capítulo, verso 26, a própria palavra do Senhor vai nos afirmar que o próprio Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher. O primeiro regimento, casal. O segundo regimento, família, que nasceriam após a conjugação entre homem e uma mulher. Nada contra os outros, nada contra o homossexualismo, nada contra as pessoas que aderem-se a este ato de forma nenhuma. Nós estamos aqui para abordar algo que a produtora Porta dos Fundos, ela elaborou, projetou e executou, que fere toda a conduta familiar. Eu acredito que todos os brasileiros, ou 99,9%, que tomaram conhecimento e que têm o conhecimento, e que a partir deste momento, aqueles que não têm vão ter acesso a este conhecimento, sente um sentimento de revolta quanto a isso. E até por saber que uma instituição tão séria como a Netflix, ela aderiu-se a esta produção e propôs em divulgá-la, né? Não precisaria, como o senhor já abordou isso, não precisaria disso para obter sucesso, porque já é conhecida mundialmente, então não precisaria. Como eu ouvi um produtor dizendo que tem como fazer humor sem ferir princípios. Isso é verdade. Tem como se fazer amor. Eu sou fã do humor. Comédia, eu sou louco por comédia. Agora, a partir da hora que você usa a Bíblia ou algum personagem da Bíblia para fazer piada, aí eu sou contra. Não vou, entendeu? Eu não sou aquele camarada que vive em igreja, mas eu sei que Deus existe e eu sei que sem Ele eu não sou nada, tá? Então, pronto. Quando alguém fala qualquer coisa que fere alguma personagem da Bíblia, eu não admito, eu não gosto. Pastor, nós sabemos que a Bíblia, ela teve uma época que era dente por dente, olho por olho, tal, aquela coisa, que era exatamente o tempo do dente por dente, né, da lei, né? Da lei. Hoje estamos no tempo da graça, né? Qual a diferença, por exemplo, se o que aconteceu com a produtora hoje fosse no tempo do dente por dente, olho por olho? O que é que Deus faria naquela época? Bom, relacionado a padrões bíblicos, nós sabemos que no Velho Testamento, todos aqueles que praticassem algo que fugisse da conduta que Deus havia determinado para o seu povo, eles eram fulminados na mesma hora. Nós vemos várias passagens na Bíblia que nos dá testificação sobre isso, como os 2 filhos de Arão, que eram sacerdotes, isso. Apresentaram fogo estranho no altar do Senhor, foram fulminados na hora. Nós vemos Coré, Abirã e Datã, que se levantou contra o ministério de Arão, juntamente com um agrupamento de pessoas, e o próprio Deus, diante do seu povo, abriu uma cratera e engoliu todos eles, porque tinham se levantado contra o ministério de um homem que o Senhor havia constituído. Então nós vemos vários exemplos na Bíblia. Nós vemos o exemplo de muitos homens e mulheres que prevaricaram, que cometeram pecado diante de Deus no Velho Testamento e foram fulminados. Porém, agora, passado-se esse tempo, entramos no período da graça, que veio por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Um ato como esse
se tivesse acontecido na época da lei, ao simplesmente eles projetarem, ele não ia nem até não precisaria nem ir para o ar. Não precisava ir ao ar. Simplesmente por colocarem um homem como Deus, colocar um homem como Deus, que é o nosso Jesus, e outra pessoa fugindo do padrão bíblico que ele sempre colocou por base, por regimento da vida de cada pessoa, automaticamente essas pessoas seriam fulminados na mesma hora. E é isso que nos chama a atenção. É porque existem tantos nomes que poderiam ser colocados como motivo, eu vou dizer até essa palavra de chocarrice, porque isso para mim não é humor, isso para mim é chocarrice. E principalmente para um nome que a Bíblia Sagrada diz, Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 13, onde a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se, se desfez de sua forma, tornou-se semelhante a um homem, e em forma de homem, a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de uma sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é rei para a glória de Deus. Então todo joelho ele vai se dobrar diante dele. Então todos os produtores, todos que elaboraram, todos que projetaram, todos esses, eles podem passar alheio visivelmente aos olhos de Deus agora, mas um dia todos irão prestar conta de todos os seus atos diante de Deus. Eles vão prestar conta, porque mexer com o irmão Regis, isso é fácil. Mexer com o irmão Arthur, mexer com o nosso irmão Batista, isso pode ser passado à vista, muitas vezes, dos olhos de Deus. Agora, trocar no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, esse não passa. E a Bíblia diz que hoje, aquele que hoje ele é advogado, naquele grande dia, ele se tornará um justo juiz, e ele vai julgar a cada um segundo a sua obra, quer seja boa e quer seja má. A coisa é tão séria quando se fala de Deus, que a Bíblia diz que se o camarada, eu não sei se está na Bíblia, é uma passagem que as pessoas falam sempre, que se falar de Deus, Jesus vai lá como advogado defende. Se falar de Jesus, Deus vai lá como advogado e defende. Já o Espírito Santo não tem perdão. Se falar contra o Espírito Santo, isso aí nem Jesus, nem o próprio Deus o defenderia, né? Pastor, vamos falar de inferno. Existe inferno? Ou vai existir um dia? O que é que a Bíblia diz sobre o inferno? A Bíblia fala de inferno diversas vezes. O lugar de tormento, o Hades, o lago que arde com fogo e enxofre. Todos nós sabemos que isto está relacionado à vida eterna. Existem as duas fases, vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. A Bíblia Sagrada diz que todo homem, ele será julgado por suas obras. Todos os homens serão julgados pelas suas obras, e todos receberão o seu devido salário. Aqueles que praticarem obras de arrependimento irão ouvir do Senhor: vinde, filhos benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Está se revelando ao céu. Porém, muitos ouvirão: apartai-vos de mim, filhos malditos, porque eu não vos conheço. E a Bíblia é enfática a afirmar que esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o inferno. Então existe céu e existe inferno. Existe Deus e existe o diabo. Cabe a cada um de nós escolhermos para onde nós queremos ir. Não sou eu que digo quem vai para o inferno, e não sou eu quem digo quem vai para o céu. Essa é uma escolha de cada pessoa.
Todos os dias, ao abrir os nossos olhos, nós temos o poder de escolha. Nós escolhemos ir para o céu ou nós escolhemos ir para o inferno. Cabe a cada um de nós aplicarmos o nosso coração e abrirmos o nosso coração para Deus. Não tem como nós praticarmos coisas más aos olhos de Deus, vivermos uma vida de prevaricação e quando morrermos, o que receberemos? Eu deixo isso como uma reflexão para todos que estão nos ouvindo. Se eu vivo uma vida de prevaricação, se eu vivo uma vida de engano, se eu vivo uma vida de mentira, se eu vivo uma vida de maldizer os outros, se eu vivo uma vida profana, se eu vivo uma vida projetando mal, se eu vivo uma vida fora dos princípios bíblicos, qual a minha recompensa? Se a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que planta, o que nós vamos colher? Pastor, tem um cidadão que ele grava vídeo no YouTube e ele diz que não existe o inferno, não é? Que esse negócio do inferno é ilusão, que não existe, que não tem o fogo eterno, que se chama, né? Aí eu pergunto, se não fosse existir o inferno, no final de tudo, após o dia do juízo, que é que se fala, qual seria a necessidade de Jesus ter descido do céu à terra, sofreu o que sofreu, né? Ainda morrer numa cruz que na época era a pior morte, que era morrer numa cruz, tá? Por que ele faria isso se não existisse inferno? Ele viria salvar alguém do quê? Exatamente. Isso nós, para entendermos, nós precisamos ir para o Velho Testamento e depois vir para o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus se revelava através da Arca da Aliança, aonde a Bíblia Sagrada diz que esta arca, ela tinha três coisas dentro da arca, que era a vara de Arão, que frutificou, o pote com o maná e as tábuas do mandamento. Essa arca, ela era revestida de ouro por dentro e por fora, e ela ficava em um lugar à parte, no lugar dos santos dos santos. E unicamente quem poderia entrar até o pátio aonde se encontrava a arca era o sumo sacerdote. Essa divisão ela era feita por um véu, e ninguém poderia passar além deste véu, a não ser o sumo sacerdote. Porém, a Bíblia Sagrada diz que depois dos 400 anos de silêncio de Deus na terra, Jesus veio à terra. E quando Jesus ele cumpre o seu propósito, que foi o seu ministério profético de 3 anos e meio, o texto sagrado diz que quando Jesus bradou, Pai, está consumado, que traduzido para o grego significa está totalmente pago, que era a dívida do ser humano que ele havia contraído no Éden. Quando ele pecou no Éden, Deus instituiu o salário. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Então precisava vir alguém na terra que não pecasse, que não tivesse falha, para poder quitar esta dívida. No decorrer da história, Deus levantou muitos homens de Deus para tentar pagar esta dívida, mas todos pecaram. Abraão pecou, Elias pecou, Ezequiel pecou, Naum pecou, Abacuque pecou. Todos os homens pecaram. Foram homens usados por Deus, porém todos pecaram. Então, Jesus veio em forma de homem, não pecou, e a Bíblia diz que quando ele deu o brado na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo ao Pai: Pai, a dívida do ser humano eu paguei, tragado foi a morte na vitória. E aí ouve-se o brado: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus, ele paga a dívida do ser humano, e a Bíblia diz que no templo, o véu se rasgou-se de alto a baixo naquele momento, e aquilo que separava o homem de Deus, o Senhor rompeu pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então não teria, respondendo à pergunta do senhor, não teria significado nenhum Jesus ele ter se desfeito da sua glória, ter vindo à terra para sofrer, para ser humilhado, para ser caluniado, para ser sacrificado em resgate de nossas vidas, em resgate de nossas almas. E é por isso que há essa revolta muito grande para nós, em esse ato que a produtora Porta dos Fundos elaborou isso, porque até o sacrifício de Jesus foi por eles.
Jesus veio em resgate de todos. Jesus morreu por todos. Ou seja, eles estão cometendo um ato profano. Eles estão cometendo um ato que foge dos padrões bíblicos. E eles estão se levantando contra o seu próprio Criador. Contra aquele que verteu a última gota no seu sangue ali na cruz do Calvário para remir a própria vida deles. Hoje eles podem ter uma garantia de salvação, porque Jesus ele veio, pagou um preço pela vida deles, e hoje, em vez de serem gratos a Deus, em vez de serem gratos a Jesus, cometem esse ato profano, profanando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa revolta, essa é a revolta dos cristãos, essa é a revolta da família brasileira. Uma outra coisa, pastor, com relação ainda ao Velho Testamento, a gente viu na história de Moisés, né, que ele era muita pressão em cima dele, né, um homem só para comandar uma multidão daquela no deserto, e ele teve uma hora que faltou água, estava sem água, e ele pediu, fez aquela oração que ele faz, conversava sempre com Deus, pedindo água, e Deus mandou ele tocar, ou falar com a rocha, né? Mas a pressão era tão grande em cima dele, que ele bateu na rocha. E só por causa daquele gesto, daquela atitude dele, naquele momento talvez de desespero, com todo mundo em cima dele, né? Ele pedindo a Deus uma coisa, e o pessoal era sempre do contra, sempre do contra, sempre do contra. E ele, pelo momento de uma atitude errônea dele, naquele momento, ele bateu na pedra, na rocha. E a Bíblia diz que simplesmente, por ele ter batido na rocha, em vez de falar com ela, ou foi tocar, né, com o seu cajado, ele perdeu a chance de entrar na cidade prometida, que era Canaã. Exatamente. Exatamente. O Moisés, quando foi chamado para liderar o povo de Israel, foi lhe dado uma responsabilidade, uma incumbência muito grande. Eu sempre digo, o maior pastor falando em termos de números de ovelhas, o maior pastor que já se levantou. Porém, a sabedoria de um homem, a experiência do seu sogro Jetro, ordena a Moisés e pede a Moisés para que Moisés ele selecionasse alguns homens para trabalhar ao lado dele. Porém, mesmo ele tomando aquela atitude, Moisés ele foi acometido de vários traumas psicológicos, como? Por conta da pressão que vinha sobre ele. Então nós vemos aí algo muito poderoso, algo muito glorioso, e nós vemos um Deus justo, um Deus que zela para cumprir com a sua palavra, pois o povo estava com sede, o povo se encontrava sem água, e Deus ordena a Moisés que ele falasse a rocha, e aquela rocha verteria água. Porém, Moisés, ele já com seu psicológico bastante afetado, Moisés, devido à pressão, ele observando que o povo era rebelde, o povo glorificava a Deus quando tinha pão, o povo glorificava a Deus quando tinha água, mas quando faltava, o povo começava a murmurar, o povo sentia falta do Egito, apesar de Deus ter libertado eles do Egito. O cara sentiu falta do que ele viveu lá como escravo. Ou seja, Deus libertou o povo, trouxe o povo do Egito, mas o Egito ainda estava na mente do povo. Teve uma hora que o próprio povo disse assim, lá no deserto nós não passava fome. Não passava sede. Exato. Então quando Deus ele diz, fala a rocha, aí movido pelo seu trauma psicológico, ele vai lá e ele fere a rocha. E ele chama o povo de povo rebelde. E porque ele desobedece uma ordenança de Deus, Deus leva ele até uma montanha e diz, olha, você vai simplesmente observar a terra, você vai ver a terra, mas você não entrará na Canaã prometida. E tudo isso porque Deus ordenou com que ele fizesse algo e ele fez o contrário de Deus. Aí eu faço-lhe uma pergunta, se Deus agisse da mesma forma, se Jesus, aquele que colocaram por profano, se Jesus, ele não tivesse vindo, aonde estaria esse povo neste momento? Fica a pergunta aí para o povo, fica a pergunta aí para os produtores
deste ato, deste filme que foi projetado. Fica a pergunta: se Jesus não tivesse vindo, aonde nós e aonde vós estariam neste momento? Essa ninguém vai conseguir responder.